Vamos falar hoje sobre a tal da MMF, que primeiro, né, vamos lembrar, né? Primeiro a gente teve o negócio da CRO mudando as regras aí, que já complicou um pouquinho a vida dessa turma aí da CRO, né? E agora hoje vem hack na MMF, como é que é isso aí, Francês Karnak, que vocês estão acompanhando mais de perto? Vamos começar então, Karnak? Vamos destrinchar o que a gente estava fazendo de tarde? Bom, Karnak e Francês estavam fazendo testes na MMF e descobriram o hack antes dele ser anunciado, é isso mesmo? É verdade esse bilhete? Mais ou menos isso? Vocês perceberam que tinha algo errado? Vocês perceberam que tinha algo errado e foram olhar e tinha lá a notícia, né? Sim. Então, vou disponibilizar a janela, deixa eu ver se é essa aqui. O que a gente estava investigando? Eu vim aqui, né? Vou até abrir uma outra janela, porque eu não quero deixar fechar, porque não sei se vai retornar, né? Mas aí a gente estava olhando aqui os pares que existem, né? E... Pergunta de curioso, por que vocês estavam olhando isso aí hoje da MMF? Então, porque estava um comentário até... Muita gente tem vamos dizer assim, que o DeFi em si tem uma discussão sobre esse caso. Uhum. Aparentemente, o site está todo correto, tá? Mas, supostamente, a gente... tem gente que fala que tem algo estranho, porque... Quer ver? Eu vou mostrar aqui e vocês vão ver. Mas olha só, por exemplo, uma coisa que chama a atenção. Chamou minha atenção logo de cara quando eu entrei no site. Isso aqui é uma pool comum, tá? Vocês viram acessando aqui. E aí, quando você olha aqui, por exemplo, o volume em 24 horas, está dando 6,65 milhões, certo? Show. E a reward nas 24 horas de FII é 6,65K. É o mesmo valor, só mudaram o M e o K. Cara, isso me chamou atenção na hora. E aí, cara... Não, é 10%, é 10%. Então, Marcelo, mas cravado? Redondo, não existe. Você quer ver outra coisa? E se eu clicar aqui no 7D, você acha que vai acontecer o quê? Vai ficar... Não é possível. Isso chamou minha atenção. Aí você vai falar assim, pô, Felipe, mas é uma, né? Às vezes em outra não ocorre. Vamos voltar aqui. Será que não ocorre? Vamos ver, né? Pode ser que eu tô doido. Vamos abrir essa aqui. E agora? Não é possível. E agora? Entendeu, gente? Esse tipo de coisa é uma coisa que chama atenção. Estou dizendo que tem um negócio errado? Não, mas isso... Não, estou dizendo que tem algo suspeito. Você não acha suspeito? Suspeito, esquisitíssimo no mínimo, porque por mais que a taxa teria que ser fixa em 10%. Exatamente. Então esse valor aqui está tudo errado. Esse valor está tudo errado. Se é 10%, a gente está vendo claramente aqui o que está acontecendo, isso aqui está errado. Entendeu? Então, esse tipo de coisa te dá o quê? Você começa a pensar sobre o assunto. A gente não está afirmando nada, mas a gente começa a tirar na área de programação, a gente chama disso de inferência, né? Você vai procurando coisas que podem te ligar a outras. E é justamente isso que a gente está vendo aqui. Fala aí, Felipe. Eu falei errado que não é 10%, é 1%, né? O pessoal está falando aí que é 1000 vezes. 3 vezes mais, sim. E aí, bom, vocês viram esse negócio aí, já acharam esquisito. Aí, na sequência, vocês viram o tweet, foi isso? Não, aí a gente começou a dar uma olhada na pool e começou a olhar Tá, vamos ver o movimento, se realmente tem movimento aqui, porque isso é uma coisa que eu olho, né? Sempre. Se a pool tem movimento, a pool tem que ter movimento. Ou seja, você não acredita que não tá no que tá no site ali, porque no site é só um front-end, né? É só aqui, né? Já saiu as top pool do ar, tá vendo? E tudo bem, tá? A manutenção tá correta. É isso mesmo que a gente tava esperando. E aí a gente começou a investigar, entendeu? E para olhar a pool, vocês têm que olhar no contrato, é isso? Para olhar na pool, você tem que entrar no contrato. Então, a gente queria bater o movimento, porque ele realmente estava mostrando um movimento ali, mas a gente queria bater o movimento com a entrada e saída do contrato, para ver se o que ele mostra tá certo. Só que no contrato acontecia cada loucura. Então, vou mostrar aqui agora. O token não ia para onde tinha que ir, cara. Aqui é onde a gente estava investigando. Então, aqui, ó, a gente tem um par. Essa aqui é uma moeda deles, inclusive é uma stable deles. Então, já tem uma outra flag aí. Tem tanta stable no mercado, por que a gente tem que usar essa stable que eles criaram? Não sei. A pergunta está no ar e continua. Aí a gente vê aqui, ó. Mas o LP paga bem, hein? Quase 30% no LP. Mas tem que pagar bem mesmo, Felipe. A stable é deles.
Não, mas quando paga no LP é usabilidade, né? Então, mas aí tá, Felipe. É isso que a gente foi atrás. A gente estava atrás disso, porque não estava condizendo com o movimento do contrato esse reward. Entendi. Exatamente. Então, ó, se você olhar aqui, isso aqui não vai bater com isso aqui nunca. Não tem como. E veja bem, gente, eu não estou querendo que bata cravado, não, tá? Mas tem que dar um valor próximo. Não pode ser totalmente à torta direito, né? E aí, quando a gente vai aqui para as transações, inclusive, o Karnak está tendo transação ainda, ó. Então, bom, mas isso aí não adianta. Então, a gente estava percebendo umas loucuras, do tipo o seguinte, olha, isso aqui é um swap de MUSD para USDC, certo? Então, o que a gente espera ver quando a gente abrir um contrato? A gente espera ver trocar MUSD por USDC. Só que quando a gente está vendo, abre aqui o contrato, a gente não vê isso. Não está trocando uma pela outra. Estamos vendo aqui, olha, essa carteira aqui, ó. A carteira que está interagindo tem esse final aqui, ó. Vai ficar mais fácil da gente identificar, 9B9. Então, o que a gente esperava ver? 9B9 coloca MUSD e algum contrato vai sair para 9B9 o USDC. Isso que a gente esperaria ver nesse contrato. Não é isso? A gente está passando um dinheiro para o contrato e ele está devolvendo outro dinheiro. É isso que a gente espera, um swap. Com a descontado da FII, simples. Exato, é isso que a gente espera. Só que não é isso que ocorre. Se você for ver aqui, ó, 9B9 não aparece em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Em todos os endereços. Isso aqui está pegando o valor de algum lugar, né, e mandando para outro. Sabe onde acontece bastante isso? Quando tem aqueles giveaways. Tem um site lá que ele fica mostrando as transações acontecendo, mas não são as transações que estão acontecendo de verdade. Né? Exatamente. Então, por aqui a gente começou a entender, e aí a gente ficou grilado. Que cabrão que está acontecendo aqui? Que coisa fora do comum. O Leandro está falando, eles podem emitir, vender e pagar o LP. Acho que ele está falando da stablecoin, né? Deles. Sim, eles podem fazer o que corretoras fazem, né? Que é um market maker. E ficar pagando as FIIs para eles mesmos, né? Então, o caixa, o tesouro, banca umas FIIs. A gente estava até conversando isso com o dono de uma corretora, né? O Marcelo, esses dias, né? Que a própria corretora fica fazendo market maker dentro da corretora. Como ela tem taxa zerada, ela não paga isso, né? Ela zera as taxas dele. Eles têm uma grana do tesouro para ficar rodando isso e mostrar volume. No caso, para dar usabilidade na própria stable deles, né? Entendi. Mas no final aqui... Não estou dizendo que tá? Pode ser uma das... Sim, mas no final aqui, Felipe, tinha que apontar para a carteira do cara, não? Tipo, sim. girou, mas tudo bem, eles não estão pagando FII, show. Então gira e entrega para o cara, né? Não é que eles não estão pagando FII, eles têm um caixa para repor essa FII que eles pagam, entendeu? Tá. Entendi. É um tesouro, né? Eles pagam a FII, mas eles têm um tesouro para isso. Não, perfeito. O que me chama a atenção é que eu esperaria, pelo menos a última linha desse contrato entregando para quem pediu, né? E aí eu fui na carteira, né? E não estava chegando. Só tá saindo? Só tá Puta saindo. Que pariu. Aí fudeu. Sim, o cara tá perdendo, cara. Exatamente. Nesse tempo, a gente foi investigando do jeito que nós estamos fazendo aqui, ó. Cliquei olhei, não foi. Aí eu... Um detalhe, o francês, para que endereço que o cara mandou? Vai lá na carteira que tem os alts lá. Calma. Para que carteira que ele mandou? Ele substituiu o contrato, Marcelo. Exatamente. Então, isso eu ia perguntar. Porque eu queria ver para que endereço que ele mandou, para saber, porque não deve estar indo para esse contrato aí, tá indo para outro lugar, né? Não. Ele fez um negócio que a gente vai mostrar agora. Isso. Porque que acontece? Vai lá. Tô quebrando o clima. Tá quebrando. Vamos lá. Só para concluir aqui, pessoal, a gente estava achando isso estranho. Nesse meio tempo, a gente já estava olhando outras pools aqui. Chegou uma hora que o site simplesmente crashou. Eu apertei aqui para atualizar as farms. Foi isso, né, cara? Nem lembro. Saiu do ar. E o site saiu do ar. Ficou aquela telinha de erro branca que fica lá. Essa página deu um erro. Aí eu olhei aqui também saiu. Aí o francês falou, vou ali tomar um café, já vem. Aí eu comecei, olhei, troquei DNS. Fiz tentei acessar de outro lado, nada. Aí eu fui no grupo ali no DeFi Black Belts e coloquei, e aí, MMF RIP. Aí veio um cara, tem um tweet assim, nossa. Isso, tá aqui o tweet, ó.
Foi você, Francês, que hackeou o site ou não? Não, pô. Falei que eu tomo um café. Tenho provas aqui, o café aqui. Tenho provas. Pra vocês verem a diferença quando a gente entende tecnicamente das coisas, quando a gente não entende tecnicamente das coisas, né? Entender tecnicamente não é necessário para você fazer algumas das coisas, mas né, você não consegue descobrir esse tipo de coisa simplesmente sendo um usuário comum que não sabe o que está fazendo, né? Que está olhando só a parte da tela. E a gente está aqui para isso, inclusive, né? Nós estamos aqui para trazer esse tipo de informação com esse nível de qualidade aqui para os assinantes do CryptoSelect, né? Isso aí. Bom, aí o que eles falaram aqui, Marcelo? Olha só. Que eles estavam verificando e encontraram uma brecha, né, na parte de site, ou seja, essa página aqui, né, aonde está hospedado, provavelmente em algum servidor aí, né, igual a gente hospeda aí, você tem um site do Google, você tem, enfim, vários sites hospedados em alguma máquina. Então, veja, não é a parte do contrato nem das stables que está com problema, né? Essa parte do DeFi, né? A Web 2.0 estava ok ali. A parte de contrato, enfim, blockchain, tudo certo. O que ele está dizendo é que o site estava com uma brecha e provavelmente o atacante usou o site, essa brecha, para poder, sei lá, alterar alguma coisa. E depois ele falou aqui mesmo no Twitter que foi... alterou... ele não falou aqui, né? Mas que os fundos estavam indo para uma carteira da pessoa que está explorando esse ataque, né? Então, a sugestão é a seguinte, né? Até rolou aqui mais para baixo alguém comentando sobre isso, não vou achar aqui agora, mas que provavelmente foi... o cara criou um contrato, né? O contrato que a gente faz lá as interações para poder trocar o dinheiro. Ele criou esse contrato e botou essa trava aí que a gente comentou, que se o valor fosse pequeno, o contrato funcionaria normal. Só que quando o valor é grande, ao invés de fazer o que o contrato faz, ele vai lá e manda para a carteira do atacante. E não tem como a gente, só olhando o site, não dá para saber que o contrato tá errado, né? E aí vem o lance, que eles estão falando que o problema é no front-end. Para quem não entende tecnicamente quando a gente fala esse termo, né? Front-end é o site principal, o site final, chama end de final mesmo. É a ponta final, né? É a ponta final de contato entre o usuário, né, e o serviço que está sendo prestado ali. E o front-end, nesse caso aí, se ele for alterado, o que ele vai fazer? Em vez de ele conversar com a API certa, ele vai conversar com a API errada. E nesse caso aí, por API, entenda o contrato. Em vez de ele falar com o contrato A, ele fala com o contrato B, que foi criado aí, com certeza com as mesmas funções do A, né? Porque senão a interface poderia dar problema ali do front-end. E aí, em vez de você interagir com o contrato que você queria interagir, você interage com outro. E não dá para saber, né? Porque o front-end deve estar mandando para um contrato que esse contrato faz as duas funções, né? Mas assim, Marcelo, vamos lá. Primeiro, se tu é usuário assíduo, vamos supor, se eu troco diariamente MUSD por USDC, ou se eu troco uma vez por semana, eu só chego ali e troco. Eu não preciso habilitar contrato de novo, tá? Isso. Provavelmente todo mundo que fez isso teve que reabilitar. Isso aí já gera um alerta. Opa, mudaram o contrato. Boa dica essa. Entendeu? Boa dica. Entendeu? Então é tipo, um alerta já tem. É sutil, mas com certeza. Se você já interagiu com qualquer DeFi, você já assinou a sua transação, assinou lá a autorização para mexer com aquele contrato. Entrou de novo, pediu para fazer de novo, opa... Peraí, só um pouquinho, para tudo para revisar. Porque aí o que acontece? Eu entrei no grupo ali oficial da MMF Finance para ver o que eles estavam falando, já tinha um alerta fixado lá. O Francês que está com a tela compartilhada pode mostrar o print aí. Se você interagiu nas últimas 2 horas e está com esse contrato, revogue agora. Isso aí. Revoga não. Pode ter, o Karnak, pode ter alguma coisa... Quando o cara assinou o contrato com a pool, pode ter alguma coisa para ele tirar da carteira do cara, você acha? Pode ter alguma coisa maliciosa que vai acontecer daqui a alguns blocos minerados, entendeu? Ainda. A gente já consegue saber quanto que foi o rombo? Então, Sim, aqui, ó. Por alto, né? Óbvio que isso acabou de ocorrer, né, Felipe? Então... a gente nem chegando, tal. Exatamente, a gente nem sabe se já terminou de ocorrer ou se está ocorrendo ainda. Ele está saindo para uma carteira da Ethereum para dentro da Tornado Cash aí. Isso, aqui você consegue ver, ó.
Isso é sem Ether mesmo ou é a moeda deles que tá aparecendo como sem Ether? Porque... Não. Isso aí já é o cara já metendo no mix. Isso aí, ó. Então aqui tem, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 610. Puta que pariu, velho. Em menos de 2 horas ali. Isso aí. Esse último aí deve ser menor porque os caras pegaram ele, deve ter parado de funcionar. Né? Já deve ter tirado o contrato do ar. Mas, Francês, bota o contrato, o contrato no Sky. Mas então resume para mim que sou um cara leigo e acho que a maioria da galera aqui deve tá com essa dúvida. Então vamos lá. Eu te colhei, Francês, eu te colhei. O que foi hackeado foi o site. E no site ele trocou a pool para ele trocou a saída para uma pool, não de quem botava pouca grana, mas de quem botava muito. É isso? Isso. Então, não. Acho que até não, hein? Eu acho que ele deve ter colocado um contrato novo e o contrato faz essa diferenciação se eu vou devolver a moeda que eu estava trocando ou não, dependendo do que você fez. Porque ali fazer isso na interface eu acho que seria um pouco mais difícil. Entendi. Então aqui, ele só substituiu a saída da pool. É isso? Isso. Então, em vez do cara depositar na pool certa, ele depositou num contrato que ele achou que era certa, que o cara hackeou. Isso. Agora, deixa eu entender uma coisa. Eu, como tenho o dinheiro lá na MMF, eu fui alterado? Se eu não fiz nenhuma negociação hoje, ontem, anteontem... O que eu faria se fosse você, Felipe? Entrava aqui no... Revoke em tudo. No app Unhacked, né? E verificar se esse contrato tá lá. Esse contrato aqui, ó, final 904C. Né? Que é o certo. Não, esse é o falso. Esse é o falso. É o hacker. Se você tem esse contrato lá, a permissão de interagir com esse contrato... Revoga rápido. Felipe, só até para você disse, né? Estou usando a pool, né? Só para ficar todo mundo bem claro, tecnicamente, quando a gente fala a pool é um contrato. É um contrato inteligente que recebe cripto e faz alguma coisa com elas lá, né? Então é sempre um contrato. Tudo que a gente fala de DeFi, no final das contas, é um contrato. Assim como quando a gente vai fazer do Crypto Select, vai ser um contrato lá que vai emitir os NFTs, né? Então, é sempre um contrato no final das contas. Por que é importante saber isso? Porque o contrato é um endereço válido da rede Ethereum, né? É a mesma coisa. Você olha para ele, é um endereço válido ali. Então, bom, acho que ficou claro isso aí, né? Nesse ponto aqui, da questão de revogar esse contrato, quão importante isso é, tá? Então, aqui é o contrato, é o tal contrato que tem que ser revogado, né? O que está acontecendo? Ó, a gente vê aqui, ó, não para de chegar, ó, tá vendo? 1 minuto atrás. Mas continua? A galera continua mandando grana? Caralho, eles não arrumaram isso no site ainda? Não arrumaram ainda. Caraca, avisa lá no DeFi do Zero pra galera... pode ser tornado cache, tá. Não pode estar no cache do navegador da pessoa. Isso, porque a hora que você abre o front-end, Felipe, ele conversa com um contrato ali. Isso é o JavaScript que está fazendo tudo isso. Esse JavaScript aqui está falando com um contrato, mesmo que nem o francês estava mostrando aí, que ele não quis fechar o site para conseguir continuar vendo o que ele estava vendo antes. Então, quem está usando o site no cache, ele já carregou, o cara está fazendo transação ali direto. Inclusive, tem uma coisa interessante aí, que quando tu vai nesse contrato, Marcelo, ele não publicou o código-fonte. Que estranho, né? Vou mostrar aqui. Abre lá. Então, só antes, ó, pessoal. Caralho, vocês estavam vendo isso? Vocês estavam coisando esse site na hora que ele estava sendo hackeado? Sim. Caralho, velho. Não sei, hein? Aqui, ó. Que time, hein? Olha o quanto já caiu de liquidez. É um orgulho, né? Fazer parte desse time. Esses caras são muito foda. Olha o quanto já caiu de liquidez, cara. Drenou, né? Tá drenando, né? Pois é, não, então, e a gente nem sabe se parou, entendeu? Porque às vezes isso aqui já pode ser fake, tá? Então... Entendi. Agora, a informação importante e técnica também sobre DeFi, Felipe, pra turma saber, né? Você pode, que nem a Uniswap tirou algumas coisas lá naquela época lá, porque pediram e tal, né? Como é que você interage? Você pode continuar usando as pools de liquidez que não estão na página. Como você faz isso? Você manda a cripto pro contrato, o contrato vai te devolver outra coisa. Ele tá programado para fazer isso. Você pode fazer esse envio direto. O que o site aí faz? Ele faz uma interface para fazer exatamente isso, que é conectar a MetaMask, enviar uma cripto e receber outra no lugar, né? Então, olhando isso aí, dá para você saber, inclusive, por que o cache, nesse caso, funciona, né?
tá guardado ali no temporário. Caixa. Porque na prática eu só estou indicando para qual contrato que eu tenho que fazer aquela transação ali. Aí a Web3, que é o aplicativo da MetaMask, já sabe o que ela precisa fazer, ela vai lá, conecta no contrato, manda a cripto, recebe a outra, tá tudo dentro do negócio ali. Então não precisa, né, o site... Ou seja, o problema é muito maior do que simplesmente a gente parece ser, porque o cara não consegue interromper todo mundo. Mesmo que ele tire o site 100% do ar, ele não vai conseguir fazer com que as pessoas parem de mandar dinheiro. Tá, de novo vamos voltar para o lado leigo. O usuário nosso que não tem conta, não tem pool na MMF, continua sem, pelo menos por enquanto, até que seja resolvido. Ponto final. Não seja o louco de entrar lá agora no site e querer. Tá. Isso. Usuário nosso que já tem conta, só que não usa há 3 dias para trás, por exemplo. Não faz nada, fica quietinho na tua casa. Não, é bom só... É bom não fazer nada. Site, não, presta atenção. É bom entrar nesse site aqui e verificar... Joga o link aqui nos comentários, Francês. Joga o link aqui nos comentários. É bom só checar. Checar, porque pode ser que a gente não sabe faz quanto tempo que esse contrato tá lá. Exatamente. Como o Felipe disse, eu diria o seguinte, 7 dias atrás eu acho que tá safe. Mas 3 dias, pode ser que já estivesse rodando. Eu, por exemplo, não devo mexer há mais de mês. Então, possivelmente tá safe, né? Tá safe. Sim. E outra coisa, o cara pode ter programado o contrato para só começar a fazer essa regra nova depois de determinado dia. A gente não sabe qual que é a regra que está escrita lá dentro. Mas assim, ó, o revoke pode ser feito também no ChronoScan, né? A gente explica lá no Black Belt. Não precisa ser, mas esse hack também funciona, tá? Eu acho que nem deu tempo de dar o DIP ainda, exatamente, porque isso fazem 2 horas e pouco, cara. A maioria da galera nem sabe ainda. Não. Isso vai ser divulgado ainda. Vai. Não deve ter nenhum portal ainda. Cara, não tem nenhum portal, nós já estamos fazendo live e achando a explicação. Loucura, né? Você não tem noção do nível dos papos que a gente tem aqui nos bastidores, dessas coisas aí. Ó, o contrato é esse aí. Esse é o contrato que é do bandido. Do bandido. Esse é o contrato do bandido. Isso aí. E o site, eu vou falar aqui. Então, se você achar esse contrato permitido na sua carteira, cancela rápido. Cancela rápido. Custe o que custar. Custe o gas que custar. Faça rápido. Haja o que ajar. Haja o que ajar é muito bom. Haja o que ajar. E agora aqui, ó. Vou voltar a tela. Essa é a tela do contrato. Desse contrato malicioso, ó, pessoal. Tá vendo aqui, ó? 904C, bate com o que está escrito ali, né? Então, pessoal, por hora não mexe com o MMF, tá? Tem dinheiro lá, cara. Primeira coisa que você vai fazer, checar esse contrato. Se você tiver com ele ativado, revoga e espera. Para e espera. Se tudo que você fizer, olha pelo contrato, pela Cronos aqui, pelo scanner da Cronos aqui, você vai conseguir achar, tá? E por aqui talvez você vai conseguir ver se ainda tem saldo em carteira, se não tem, o que aconteceu, enfim. E aguardar os próximos passos aí, tá? Agora, uma coisa interessante, né? O front-end do negócio mostra pra gente a liquidez, os valores lá, extraindo do contrato. O cara que fez esse contrato é foda, né? Porque o cara pegou, por isso que tava lá 10% um do outro. Ou 1% um do outro, porque o cara ele precisava expor um dado lá para a interface não crashar e mostrar informações totalmente fora do padrão. Ele deve ter pego lá o volume de liquidez que costumava ter, colocou lá no contrato para ele devolver, e como ele não tinha como calcular um valor ali, pegou, colocou 1% e ficou aquele valor do jeito que vocês viram lá, que estava esquisito. Pode ser. E ó, aqui é quando a gente vai olhar o contrato. Certo? Vai olhar o quê? Só tem código binário, não tem o código fonte. A maioria, aí agora só para o pessoal que nunca mexeu nisso, para os nossos assinantes aí, quando a maioria dos contratos nas redes, né, na Cronos, na BSC, na Etherscan, quando você faz um contrato, é boa prática, né? Inclusive alguns protocolos, tipo a OpenSea, eles exigem que você coloque o código fonte lá para te validar como um projeto um projeto honesto. E nesse caso aí não tem o código fonte, né? O que já é um outro sinal aí.
daria para, né, é um pouco mais avançado isso, mas daria para a gente olhar. Pega o contrato, antes de interagir com um DeFi qualquer, vai lá, pega o contrato e vê se ele tem código-fonte. Se ele não tiver código-fonte, melhor dar um passo atrás, né? Pode ser uma forma de encarar isso. Esse é um contrato verificado ali em cima. O contrato verificado. Exatamente. O contrato verificado da Uniswap. Vocês viram, eu fui ali rapidinho e achei o contrato. Então, mas ó, tá aqui o contrato tá o código-fonte aqui, ó. Você consegue ver o que o contrato faz, entendeu? E mais importante ainda, tem alguns contratos que realmente não, que só exibe o código, tá? Isso é até comum aqui. Só que quando é assim, você tem um botão aqui do lado, ó, procurar por contratos similares, tá? Então eu vou clicar aqui, ó. E aqui a Cronos teria que me responder quais os contratos são parecidos com aquele ali que eu estou mexendo. Perceberam uma coisa? Que nenhum contrato coincide com aquele? Então, mais um sinal. Esse aqui é a flag máxima, entendeu? Se você está interagindo com alguma coisa que não tem um similar, tem um negócio estranho, né? Assim, não, até pode, assim, sim, é estranho. É que a gente sabe que principalmente quando a gente está em redes como a Cronos, BSC, a maioria são cópias do que acontece no Ethereum. Então, se achar um contrato parecido ali, se não tem nada parecido, pode ser um problema mesmo. Exatamente. Aí eu ia até fazer, mas acabou que a gente já estava chegando no horário da live, que era olhar um outro contrato lá, tentar achar um contrato real na MMF e ver o que ia acontecer se a gente deixasse apertasse o botão, se ele ia achar um outro similar a ele. Porque, teoricamente, o contrato é igual, né? Só muda os ativos que ele está trocando um pelo outro ali do swap, né? Mas o contrato, teoricamente, seria igual. Então, geralmente, você tem um matching ali de vários contratos. Me perguntaram lá no canal do Black Belt se eu já tinha visto algum ataque em front-end, assim. De mudar o contrato, eu nunca vi. Agora, eu já vi há um ano, um pouco atrás, na própria PancakeSwap. Não foi exatamente o front-end, mas trocaram o DNS. Foi um ataque no DNS, eles trocaram o domínio, jogaram para uma outra máquina, fizeram uma cópia do front-end da PancakeSwap. Só que ali o hacker era mais amador, em vez de trocar o contrato, ele simplesmente colocou uma caixinha que parecia com a MetaMask e pedia a seed. Só isso. Todo mundo que entrava na Pancake, ele dizia, agora a nova autorização tem que botar a seed. Então, esse negócio foi muito bem feito. Isso é um hack bem feito. Esse foi. Então, o outro que eu lembro dessa situação foi do MyEtherWallet, que foi mais ou menos a mesma coisa. Eles não hackearam o site, não conseguiram tirar o site, mas trocaram a rota do DNS e apontava para um outro site que era a cópia. E aí pedia a seed. Aí é quando o cara não é mais... Esse foi muito... Esse aí de trocar o contrato e interagir com o contrato lá, cara... Né? E assim, ó, essa velocidade de já tá convertendo tudo, saindo para Ethereum e jogando dentro da Tornado Cash, realmente quem fez sabia o que estava fazendo, estava muito planejado, porque o cara não tem 2 horas assim, hack. Entendeu? Provavelmente esse Ether tá todo dentro da Tornado, vai ficar lá um tempo e ele vai começar a tirar isso aí fracionado, com frações sem bater com o tamanho dos depósitos que ele fez. Um detalhe aí sobre o que vocês estão falando agora, que é importante, que tem a ver com a parte de segurança, né? A gente recomenda algumas coisas, por exemplo, checa se a sua carteira, os primeiros dígitos são iguais aos últimos, checa isso, checa aquilo, tal, antivírus e tal. Tem algumas, um bom ataque de um hacker que é muito competente, ele não vai ser um negócio que ele vai implantar um vírus na sua máquina e vai ser agora que vai acontecer. Esse negócio pode ficar dormente lá e, de repente, ele vai ativa. Né, acontecem, por exemplo, alguns ataques a grandes portais. O que os hackers fazem? Eles instalam os zumbis nas máquinas de todo mundo, né, que é esse softwarezinho que é um vírus, alguma coisa nas máquinas. Esse software fica lá, não faz nada. Ele fica só executando ali, mas não consome processamento, não faz nada. Num determinado dia, ele manda um comando e a tua máquina começa a ser um atacante de um site grande, por exemplo, né? Isso é um tipo de ataque que é feito quando a gente está falando de segurança. Então, esse cara, por isso que a gente falou até de vocês olharem se o contrato tá lá, porque ele pode ter deixado alguma regra assim, fica lá um tempão,
fazendo tudo certo. Acho que não daria muito tempo, não daria para ser muito tempo por causa do ponto dele não ter as moedas ali para fazer as trocas, né? Como ele não tá, a pool de liquidez não está depositada ali, ele ia ter que ficar entregando, ele tem que ficar comprando no mercado e dar um problema. Então não deve ser um negócio que faz muito tempo que está ali. Mas, né, vai saber. Às vezes ele pode inclusive fazer uma interação com o contrato, né? Enquanto ele não consegue fazer o roubo dele, ele pode ficar fazendo. Ele faz uma chamada dupla, que é o túnel, que o francês chamou de túnel seria isso, né? É um caminho que eu passo para chegar no ponto que eu precisava fazer. Ele pode interagir com o contrato certo enquanto ele não quer roubar, e aí, a hora que ele quiser roubar, ele para de interagir com o contrato certo e só rouba, né? Então, tudo isso é possível, por isso que tem que tomar cuidado aí, prestar atenção e fazer essas coisas. Mas nesse caso, Marcelo, nesse hack, do jeito que ele aconteceu, eu poderia ter caído, o Felipe poderia ter caído, tu poderia ter todos, porque assim, ó, se a gente nunca interagiu com a MMF, vou lá para experimentar porque tá legal. Cara, eu ia assinar tudo, porque é padrão a gente assinar tudo para entrar. Sim. Talvez não caísse se fosse um usuário assíduo e aí me pedisse uma assinatura que não precisaria. Aí talvez eu fosse verificar. Agora, entrada do início, a gente ia cair. Eu costumo muito olhar essas coisas aqui, entendeu? Por quê? Ó, o Will disse que interagiu faz 2 dias e não interagiu com esse contrato hack. Que bom. Excelente. Então a gente sabe que realmente foi uma coisa recente, né? Olha, quando a gente vem aqui, ó, eu abri aqui uma pool aqui na Uniswap, você vem aqui ver, olha, os valores não batem, sabe? Tem diferença de valores, você tem outras variáveis. Ah, eu não estava mostrando, né? Você vê, ó, não tem, sabe? Os valores não batem cravado. Aquilo ali me chamou atenção, entendeu? E é uma coisa que eu olho, entendeu? Então, eu não sei se eu teria caído, mas assim, se eu tivesse desatento ou tivesse fazendo a coisa na correria, possivelmente eu teria caído e meu cachorro não... Mas, Francês, se você tivesse interagido por uma primeira vez, talvez você, que é um cara que sabe bastante, o Karnak, o Marcelo, talvez não teriam caído. Mas se você interagisse com isso toda semana, cara, dificilmente você ia checar isso. Sim. Sim. Porque, tipo assim, cara, você já usou isso 10... Por exemplo, eu já usei 200 vezes a MMF. Cara, ontem eu usei a AVE. Eu não chequei essas coisas todas. Por quê? Porque eu já uso há bastante tempo. Entendi. Mas tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ó? Eu acho que talvez vai ser interessante essa live para chamar atenção para isso, né? Para pelo menos passar um olho. Né? E eu concordo com você. Se eu tivesse realmente... depois que a gente cria aquele vínculo de confio, aí realmente você não fica passando o olho toda hora, porque, porra, tem muita coisa pra você fazer, né? Vocês. O Leandro falou que o dog tá puto, hein? Sabe como é que chama o dog do francês, Marceleta? Não sei. Chama Ozzy. Aí sim, esse nome é pesado, hein? Olha aqui, o Rodrigo tá falando aqui que estão dizendo lá que a MMF vai compensar aí, ó. Ah, eles sempre dizem isso. Eles sempre falam. Eles podem imprimir dinheiro, foi pouco, né? O hack foi pouco perante o que eles movimentam. E confirmaram aí, ó, front-end, UI, breach. Ou seja, uma falha realmente ali da interface do usuário ali, ó. Uma brecha no site, né? Resumindo, para eu que sou leigo, uma brecha no site, né? Uma brecha no site. Na parte que é centralizada de todos esses DApps aí. Na parte, é o que a gente fala bastante, né, Karnak? O DApp não é descentralizado, mas o site, o front-end é centralizado sempre. O cara sempre conseguiu invadir o site, né? Aquela parte visual, que é onde a gente aperta o botão, acabou. Então, daria para não ser, né? A gente já tem alternativa para não ser, né? Usando, por exemplo, alguma coisa como NS, que vai indicar um caminho, e aí dali ele usa tudo por IPFS e você não conseguiria garantir que não vai rodar. Marcelo, vamos ter que resolver isso, né? Então, é que para resolver isso, Felipe, de novo, já tem solução para isso. O problema é que não funciona no browser comum, você tem que usar browser específico. Então já é uma camada a mais para o leigo, né? Era isso que eu ia falar hoje. Por exemplo, a Torchain, que a gente testou essa semana, eu e o francês, o que ela faz? Ela distribui o front-end primeiro. Front-end tem vários, tu pode escolher qual está hospedado. E também ela tem um aplicativo para o computador. Tu não precisa usar navegador web, tu pode usar um aplicativo. E esse aplicativo fala diretamente com a blockchain.
Isso é legal pra caralho. Já se torna uma coisa bem mais difícil. Mais justa, né? Porque você vai acessar... Basicamente, você está acessando a blockchain direto, né? Sem o intermediário no meio. E com um aplicativo no teu PC que não tem nada a ver com navegador, com hospedagem de site, em servidores de terceiros, nada disso. Isso é legal. Isso é legal. A ThorChain faz isso, é isso? A ThorChain faz isso e a ThorChain faz swap entre blockchains. Tu pode mandar Bitcoin da rede original do Bitcoin, trocar por Ethereum dentro da rede original do Ethereum. Isso. E funciona como o francês. Isso é o que a gente chamava no passado de Atomic Swap. Parou-se de falar de Atomic Swap, né, francês? Agora... As trocas atômicas, né? Agora é só scanners. Só NFT scan. É só macaco e scan. O Rodrigo tá perguntando aqui, ó, se o validador da Cronos tem como agir. Cara, se agir, fodeu. Se ele agir, todo mundo vai sair da Cronos. Porque o que acontece? Abandona. A transação, por mais que seja de um hacker e tenha ocorrido o ataque hack, ela é uma transação verdadeira, cara. Então, você não pode invalidar tudo porque ocorreu um ataque hack. A partir do momento que ocorre isso, todo mundo entende o quê? Olha, essa rede não é segura porque os donos da rede estão desfazendo os blocos. Abre um precedente, né, francês? Então, hoje é para o hacker. Porque se você falar assim, ó, nós vamos pegar a carteira do hacker e vamos devolver para quem foi hackeado. É uma ação heróica, né? Uma ação que todo mundo vai falar, nossa, que legal, maravilha. Mas o problema é que abre um precedente para do tipo assim, amanhã eu não gostei de você, eu pego o seu dinheiro. Amanhã mas já não fizeram isso no Ethereum? Já fizeram isso no Ethereum. Já fizeram isso no Ethereum. Pois é, mas e no Bitcoin? E no Bitcoin, foi feito? Não. Foi também. Sim ou não? Sim, também. Foi feito, sim ou não? Não. Nunca voltaram nada no Bitcoin. Voltou. Karnak. Foi também, Karnak. Foi, Karnak. Ó, teve uma tentativa agora em 2016. Não, tentativa que não rolou com o CZ. Uma tentativa com o CZ que não rolou, quando a Binance tomou um hack de 40 milhões de dólares, né, 7 mil bitcoins, eles tentaram voltar o bloco, a galera bateu o pé e falou não, mas teve um erro na blockchain, eu acho que foi 2013. Aí voltou. 2011. 2011, que o cara imprimiu, é verdade, 2011 o cara imprimiu, conseguiu achar uma brecha e imprimiu 1 milhão de bitcoins, sei lá, um infinito de bitcoins. Eles voltaram o bloco. Ele mandou imprimir o mais que o máximo de bitcoin, aí o código estava com erro e imprimiu. Imprimiu. Aí eles voltaram o bloco rapidinho e resolveram. Isso, mas aí, veja bem, olha qual é a diferença. A diferença aqui, uma foi o erro de código que gerou o problema. Então, eu acho justo esse retorno. Eles corrigiram o código. Exatamente, eles corrigiram o código e aquele bloco que foi gerado é inválido pelas regras do Bitcoin, entendeu? Então, faz sentido. E assim, a gente está falando de uma coisa no início, né? Não é o que é hoje. Exatamente. Não tinha valor. Praticamente não tinha valor. Pois é. Não tinha rolado ainda o Pizza Day, eu acho. Não tinha. Já tinha o Pizza Day em 2010. Pizza Day é 22 de maio. É isso? 22 de maio de 2010. Deixa eu ver. Vamos achar aqui. É isso. Eu acho que tudo depende do motivo, entendeu? Complementando aqui, Rodrigo. Tudo depende do motivo. Se for uma questão... 22 de maio. Cara, eu tô bom, hein? 22 de maio de 2010. Tô bom nas datas, hein? Olha aqui, ó. Tem uma diferença para você fazer isso hoje e naquela época. Naquela época, você entrava no grupinho ali do Bitcoin Talk ali e falava, galera, para. Hoje você não fala para ninguém para. Não existe. E assim, naquela época tinha o Satoshi e mais 3 gatos pingados. Vou resolver, e ele resolveu rapidinho. Isso. Hoje a gente tem, cara, milhares, eu acredito que milhares, não posso estar falando besteira, mas milhares de pessoas hoje melhorando o código, ajudando a criar o código e, cara, milhares de pessoas auditando esse código. Então a situação hoje é muito diferente, né? E o que acham do futuro da MMF? Cara, posso dar minha opinião? Posso ser o primeiro a dar opinião aqui? Por favor. Eu acho o seguinte, erros como esse vão acontecer na maioria dos DApps e, assim, eles vão ficando fortes com o tempo, né?
A chance disso acontecer hoje com uma Uniswap, com uma Aave, com uma Pancake, com uma Sushi, com uma M-Stable, com uma, sei lá, uma Curve, ela é menor do que era anos atrás, né? Do que era meses, anos atrás. É bom esse tipo de coisa acontecer numa rede um pouco mais forte, é ruim para quem perdeu dinheiro, claro, mas é bom porque desenvolvedores de outros DApps mais fortes vão olhar e falar, opa, existe essa brecha também a ser explorada, vamos ficar de olho. O que a gente tem que entender é o seguinte, todo mundo quer ganhar dinheiro, ninguém quer perder, isso é óbvio, mas a gente tem que entender que o mercado cripto como um todo é um grande laboratório. E a gente está passando por esse laboratório. Não há lucros sem riscos. E o DeFi hoje proporciona para a gente muito, muito, muito lucro. Né? Agora, muito lucro sem risco não existe. Agora, sobre a continuidade, acho que a MMF continua e se souber capitalizar nisso, pode inclusive ficar até mais forte do que já está hoje. Sim. Eu não posso dizer se eu acho que o projeto continua ou não, do ponto de vista que eu não sei se a MMF é um bom projeto ou não, eu já não conhecia ele, então não posso dizer isso. Né? Agora, sim, se ele era um bom projeto e tinha chance de continuar, eu concordo com o Felipe, acho que tem aí, pode ser, né, esse evento pode deixar ele mais forte, mostrar que, inclusive, eles agiram rápido aí, quando descobriram, estavam falando, avisando a comunidade, estão tentando fazer a coisa certa. Eu só não sei se o projeto é bom, já era bom antes, né, se ele era bom antes, acho que pode se manter. Se ele já não era bom antes, acho que só vai por água abaixo aí, mas de alguma forma, Felipe, Francês e Karnak, todo mundo que ouve a gente aí, uma coisa é fato, para conseguirem uma brecha dessa, os desenvolvedores não são tão bons assim. Isso é uma coisa que tem que ficar claro aí. Ou não eram tão preocupados com segurança. Não é tão fácil você conseguir hackear um site e fazer um exploit desse. Não é, pelo menos não para quem sabe o que está fazendo, Karnak. Pessoas que sabem variáveis, às vezes eu entendo. A hospedagem está até terceirizada. Então, mas um bom programador que está fazendo um projeto do negócio alguém do próprio time, Marcelo. Pode ser também. Alguém do próprio time. Eu não descarto. Pode ser alguém do próprio time. Tipo de coisa. Eu não descarto. Também não. Você tem razão. Não agora sim, Karnak. Agora sim. Pode ser. Agora sim, Karnak. O ponto é o seguinte: um bom desenvolvedor que sabe que está lidando com dinheiro, porque a gente não está falando de um site para o cara apertar um botão. Como é que tá um letreco lá que a mãe está jogando lá que o cara digita as palavras do dia. Não é isso, a gente está falando de um negócio que vai interagir com dinheiro das pessoas, investimento. Tem que ser um nível de cuidado com isso, tem que ser muito maior, e você precisa de programadores capacitados para fazer isso. Se aconteceu isso, seja porque alguém do time fez isso maliciosamente, ou seja porque não tem preparo, mostra realmente uma falta de preparo do time que desenvolveu isso aí. Porque se fosse uma coisa muito comum, vários projetos já teriam passado por hacks parecidos, né? E a gente não vê, isso não é uma coisa tão comum, pelo menos eu não lembro de ter visto um hack desse nível aí, né, nessa proporção como foi esse aí. Então, também não lembro. Você lembra, Karnak, de algum exploit no site assim? É o que eu falei, o rapaz perguntou ali, eu me lembrei da PancakeSwap, só que o cara que pegou a PancakeSwap, em vez de trocar contrato, ele simplesmente colocou um JavaScript extra. Pedindo um campo pedindo a seed. Ele dizia assim, para acessar agora você precisa botar a tua seed aqui. Porque ele não era um bom programador. O cara esse hacker não era um bom hacker. Na verdade, não é nem que era um bom hacker. Ele às vezes foi com muita sede ao pote. Esse cara que preparou melhor o terreno, né? É que tem uma coisa mais profissional. Diferença, assim, ó. Esse cara que fez o contrato, claro, o cara, né? Só que tudo que ele fez foi rastreável. Agora, o cara que coletou seed, muitas coisas que ele fez ali, ninguém vai ficar nem sabendo. E ele pode nem usar a seed agora, pode usar a seed, vai saber lá quando também. Né? Entendeu? É menos rastreável, assim. Se a pessoa não gritar que perdeu, aquilo ali foi perdido para sempre. Agora, esse do contrato, tanto é que esse cara, ele já tá lá na Tornado, lá, né? Ele já botou para dentro da Tornado. A engenharia que ele fez ali foi muito maior. É muito né? rápido. Então, muito rápido. Vocês comentaram aí, eu vim até aqui olhar. Peraí, vim até aqui olhar. Esse aqui é o contrato malicioso certo. lá, final malicioso. 904C. Ele tem 600. Na página anterior estava exibindo aqui a quantidade de quase 700 interações com ele, tá? A criação dele foi há 22 horas atrás. Ah, legal. E ele provavelmente ficou ativo às 3 horas
atrás. Aqui, aí, ó. aqui que começa, ó, 3 horas e... Olha a velocidade. Olha, aí que tá a diferença de blockchain, fica tudo registrado, né, Marcelo? Sim, sim. Olha só, e o que tá dizendo aí? Ele criou o contrato, subiu o contrato para blockchain, que é uma coisa. Ele poderia ter feito muito tempo antes, mas então, assim, antes do 22 horas atrás, ninguém tá correndo risco. Agora, sim, por que só 3 horas depois? Porque ele teve que conseguir implantar isso lá no site, né? Sim. E passou a funcionar na hora que ele implantou no site. Ou ele conseguiu hackear o site antes, mas ele só ativou a funcionalidade nesse horário aí. Não, quando ele hackeou continua site, correndo, Marcelo. Ele só tem um detalhe, ó. Os valores pequenos que vocês falaram não tá saindo daí, porque só tem entrada aí, não tem nenhuma saída. Então, mas bom, não sei exatamente como que ele tá fazendo aqui. Pode ser que não é esse contrato. O valor pequeno não é por aí. Talvez seja mesmo no front-end, que para valores menores ele chama o contrato certo. Entendi. Não, mas ó, cara, aí é bem engenhoso, hein? Caralho, tipo demais. assim, é engenhoso e o hacker é seletivo, né? Tipo, não, pouquinho eu nem quero. Ó, tá saindo aqui, ó. Por que ele não quer pouquinho? Fica muito claro, né? O Karnak. Sabe por que ele não quer pouquinho? Porque a taxa que ele vai pagar no Tornado é muito grande. Então ele prefere nem girar saída. Um pouquinho. Ali é o seguinte, ou tu manda 0,1, ou tu manda 1, ou tu manda 50, ou tu manda 100. São blocos de Ethereum. Então, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu cliquei ali no contrato, vi a última transação interagiu com esse contrato e sacou dinheiro do contrato para essa aqui é uma carteira ou é um contrato? Deixa eu ver. Uma carteira, um adresse. Contrato. Não, adresse. É uma carteira com 260 mil aí. Então, tá vindo para cá, ó. E tá vendo aqui, ó, as operações de saída, ó. Out. Estão saindo por aqui. Entendeu? CryptoSelect, aqui você encontra informações de qualidade. Né? Cara, eu vou falar uma coisa aqui. Porra, o CryptoSelect deu o furo de um hack, velho. Tipo, não é que assim, não, foi hackeado. Cara, nós explicamos e mostraram aonde foi, o que aconteceu, pra onde foi. Só faltou falar assim, ó, quem que é o cara? Trazer a foto do cara. Só isso. Matamos a cobra e mostramos a cobra morta. Caralho. Sério, vocês são foda. Aprendi coisa pra caralho, inclusive. Vocês são foda mesmo. Aprendi coisa pra caralho. Karnak francês aí, parabéns pra vocês pelo trabalho de trabalhar com vocês, seus fodão. Não. Seus fodão de uma figa. De verdade. Bom, então é isso, né, turma? Acho que dá pra gente concluir aqui. Foi bastante informação técnica, mas acho que todo mundo pode aprender muito com essa live de hoje, inclusive a tentar. A gente não tem como prevenir totalmente esse tipo de problema, mas alguns sinais ali que o francês falou, o Karnak falaram. Não, olha, o valor tá igual aqui, aí você olha lá, chamou, a hora que você entrou no contrato, ele pediu de novo, um lugar que você já interagia, né? Tudo isso são sinaizinhos assim, e a gente tem que ficar atento. Quando a gente fala para vocês, vai fazer uma transação, confere 5 vezes antes de fazer, é esse tipo de coisa. Que, se você faz 5 vezes, você vai falar, peraí, mas faça um checklist. Como é que avião, vocês já viram como é que um avião sai para voar? Sim. O cara tem que fazer um checklist extenso de um monte de coisa. Ele não sai do chão sem fazer um checklist extenso de coisa. Né? Se a gente, assim, cada um de nós fizer um checklist desse tipo, a gente pode se prevenir, né? E mesmo assim, aliás, e mesmo assim, cara. Mas eu tive uma ideia aqui agora de uma coisa que a gente pode criar para o CryptoSelect aqui, que é um checklist para a galera fazer antes de fazer uma transação, antes de interagir com o contrato. É assim, ó, toda vez que você for interagir com o contrato, faça esse checklist aqui, confere isso. Daria para fazer alguma coisa assim, né? Legal. Boa ideia. Ali, ó, só mais uma coisa aqui. O Ed Lira pergunta ali, vocês acham que nós da comunidade cripto deveríamos deixar de utilizar DeFi e corretora sempre que cara, não. Eu acho que não. Cara, você vai deixar se você identificar que o projeto é ruim, que os desenvolvedores são ruins, uma coisa assim. Agora, o projeto é bom, uma falha, todo ser humano a gente pode falhar, todos nós podemos falhar em uma série de coisas, né? Então não dá para condenar, ou acho que assim, daria para condenar dependendo da atitude que eles têm, a forma que os desenvolvedores se portaram nessa situação, o que eles fizeram para tentar resolver. Aí você pode avaliar, ó, pô, os caras cagaram, falaram assim, a culpa é de vocês, como a gente sabe que tem umas pessoas que por aí que fazem, né? Você perdeu, o problema é seu. Agora, mandou, né? Se for hackeado uma segunda vez, aí meu filho, aí acabou, né? Isso aí. Porque aí você tá brincando com a minha carinha, né? Essa carinha linda aqui.
Esse lance aqui, ó, por exemplo, pô, mas até as sex foram hackeadas. Cara, a chance de uma sex ser hackeada é maior do que no DeFi, cara. Sabe? Porque... Cara, Falei, pode falar. Não, a gente tem que entender o seguinte. Hoje, como é que faz pro cara... Como é que o cara ganhava dinheiro antes roubando? Ele ia lá e assaltava um banco, assaltava um carro forte. Então ele pegava uma metralhadora, ele põe em risco a própria vida, ele podia ser preso, podia ser morto, podia se fuder e tal. A gente tem que entender o seguinte, corretoras são potes de ouro. Imagina, sabe quando vem o arco-íris lá, que tem lá no final tem o pote de ouro? A corretora é o pote de ouro. Existe, né? Não tinha, na nossa época não existia, né? Pote de ouro no fim do arco-íris, agora tem. Não, né? agora dessa geração nova criaram o pote de ouro. Então assim, quando o hacker olha para uma corretora, ele olha assim, ó, tá escrito nele, ele não tá falando Binance, tá escrito assim, ó, dinheiro. Ele não tá falando Bitcoin Trade, ele tá falando dinheiro. Ele não tá falando Pancake Swap, tá escrito para ele dinheiro. E ele vai ficar futucando ali. Nesse exato momento, deve ter milhares de hackers russos, indianos, chineses e baianos fuçando todos os tipos de contratos no mundo para achar uma mínima brecha. Quando o cara acha, ele faz estrago. Agora, é importante a gente deixar muito claro. O que foi hackeado foi o site da MMF. O contrato está intacto. Tenta tirar meu dinheiro lá do contrato que eu quero ver, filho. Não tira. Aliás, eu quero fazer uma pergunta. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta para o Karnak e para o francês aí, mais técnica. Eu posso fazer um contrato, eu posso alterar ele? Ou quando eu subo, ele troca de endereço? Se eu fizer uma alteração, ele troca de endereço? Tem um negócio que se chama time lock do Masterchef. E aí tu tem um tempo que ele fica travado, e isso aí é uma das formas que tu avalia se o aplicativo é sério ou não. Sério. Ele tem que ter esse time lock, ele tem que passar por esse time lock. Ele tem, botou para rodar, e ele tem um time lock de, sei lá, 8 horas, 9 horas. Aí naquela brecha de tempo tu pode fazer a atualização. Ah, depois ele nunca mais você pode mexer. Depois ele não abre mais. O que é Masterchef? O Masterchef é o contrato, realmente é o contrato, é como funciona o aplicativo. É lá que ficam as regras das pools, é o aplicativo dentro da blockchain, vamos colocar assim. É o código do aplicativo dentro da blockchain, esse é o Masterchef, é o principal contrato de um aplicativo. Até uma ressalva aqui, já que nós estamos falando de Masterchef, se vocês forem lá no HugDoc e olhar a MMF, vocês vão ver que tem um disclaimer lá grande que o Masterchef da MMF estava sem time lock até agora. Isso uma flag ferrada. Isso. E assim, ó, deixa só mais uma coisinha que isso foi uma das primeiras coisas quando a gente começou a analisar hoje, né, Francisco, que é o seguinte, eu olhei lá e aí disse assim, pô, quando o Masterchef está aberto, eles colocam o alto risco em qualquer aplicativo. Por que esse aqui não está com alto risco? Está moderado. Aí tem um disclaimer lá embaixo que a MMF patrocina eles. Isso aí, cara, é muito complicado, sabe? Porque, assim, a HugDoc é uma parada que a gente tem que confiar. E, porra, eles fazem uma parada dessa, entendeu? Eu achei bem embaçado isso aí, cara. Ó, só para dar um exemplo do mundo real, do mundo real antigo, né? Em 2008, quando teve a crise de 2008, se vocês lembrarem do filme Big Short, o que acontecia com a Moody's, com a S&P, né? Que é a Standard & Poor's, que são as agências que fazem classificação de risco, de investimentos e tudo mais, na época, faziam exatamente isso. A galera paga pra gente aqui, se eu não fizer aqui, ele vai na esquina ali na Moody's e eles vão dar o crédito para ele. Então a gente dá para todo mundo, né? Então na prática, tudo que e a gente já falou sobre isso, inclusive, quando a gente fala lá como é que chama o negócio, a Authentic lá, como é que faz os negócios dos contratos inteligentes lá? Certic. A Certic. Quando a Certic faz. A Certic é uma empresa que você contrata eles para fazer. E tudo que você contrata para fazer, tem alguém ali que vai validar aquilo. E essas pessoas podem ser corruptíveis, né? Então, tem um nível de centralização ali nessa validadora, você pode ter esse tipo de problema. E é o caso aí também, né? Então, acho que muitas lições foram aprendidas nessa live hoje. Eu, pelo menos, aprendi bastante, fiquei bem feliz. A Filipão já falou isso. Vou até compartilhar aqui, ó. A página onde olha o time lock?
Eu tô tentando terminar lá, que a gente tá com 1h10 já, mas vamos lá, que vale a pena. Mas essa merece. Foi passado aqui, isso aqui é um curso, cara. Em 1 hora aqui a gente tem um curso. Olha aqui, ó. O problema aqui, ó. Olha só, eles já começam aqui no início a falar assim, ó. Em compromisso com um DeFi em compromisso com um DeFi mais safe, mais seguro, né? A MM Finance entrou numa parceria com a HugDoc para revisar o KYC da whitelist dos candidatos antes de listar. Isso. Olha aqui. Pô, cara, quando tem isso aqui, eles botam são já uma primeiros a falar para nós aqui, ó. Sim. Entendeu? Não faz o menor sentido falar bem a verdade, não faz o menor sentido e não ter uma flag na MMF por causa disso aí, entendeu? Mas os caras estão trabalhando para resolver, beleza? Você coloca a flag lá, avisa todo mundo, os caras corrigem, aí vai lá e tira a flag. É assim que funciona em qualquer lugar. A MMF tá aqui, ó, baixo risco, aí tu vai em qualquer outro aqui, alto risco. Exatamente. Olha que o Master canal que eu tinha tirado essa ou seja, aqui, os amigos do rei. Então, eu acho complicado falar dessa forma porque não tem a contraparte aqui para explicar, entendeu? Eu fico com o pé atrás, tá? Essa é a minha... Não. Você é um cara muito gentler. Mas você é um cara muito... Esse disclaimer aí em cima não me parece no sentido de patrocínio, me parece no sentido de cooperação do tipo, olha, eles estão cooperando com os nossos pedidos para conseguir rever algumas coisas. Eu não entendi de um jeito de eles pagam a gente para ter um sponsor aqui. Que na parte de cima, o que ele tá falando é da whitelist, ele acha que não tem nada a ver com esse ponto, que é o ponto que as outras, porque o que eles estão falando, Felipe, é que as outros projetos que têm o mesmo problema são taxados como alto risco. E o que está escrito na parte de cima ali não tem nada a ver com essa parte do alto risco. Exatamente. É outra. Não, veja bem, a linha de cima, eles estão me falando, olha, os caras estão me pagando para a gente ajudar eles. Cara, eu não vejo problema nisso, sério mesmo. Mas eu não entendi como eles estão pagando. Eu entendi que eles estão como... Então sim. Mas aonde que tá? Para mim, ele está querendo dizer o seguinte, olha, a gente está trabalhando em parceria para rever o código. O que é uma parceria? Não, parceria, cara. A gente pode ser parceiro aqui para vocês auditar meu código. Mas tá bom, se você tá vendo dessa forma, eu não vejo dessa forma. Agora, o que eu entendo, eu não vejo problema nisso. Porque se fosse alguma coisa paga, estaria escrito alguma coisa de sponsor, né? Seria patrocínio, anúncio, não é o que tá dizendo aí. Bom. Olha, tá falando que tem uma parceria com a HugDoc, na MMF Finance, entrou numa parceria com a HugDoc para revisar o KYC da whitelist. Não me parece que é uma parceria uma parceria para anúncio. Eu entendi de outra forma, mas enfim. Não, tudo bem. Tá claro. Então, por isso que eu tô falando. Não, é difícil a gente meter o pau aqui sem ter a contrapartida aqui. Primeiro, esse disclaimer. E veja bem, se fosse sponsor, né? Eu também não veria problema nisso. A única coisa que eu vejo problema é o seguinte. O pau que bate em Francisco tem que bater em Chico. Entendeu? Se você tá descendo o cacete nos outros protocolos, por ele ter o time lock aberto aí, e aí chega nesse aqui, que tá com o time lock aberto, escancarado, tá escrito aí, e você não tá descendo o pau, tem um negócio errado. Entendeu? Esse o meu ponto aqui. Se você quer descer o cacete nos outros, com razão, tem razão para descer, você tem que descer mesmo que o cara seja sponsor seu. O critério tem que ser o mesmo, né? Senão vira um negócio muito discricionário. Aí é complicado. Turma, obrigado então. Agora a gente termina aqui 1h15 de live. Esses hacks, eles são ruins, eles tiram, o pessoal perde dinheiro com isso, mas é assim que evolui. Isso aí. Porque é assim que vai achando a brecha e vai corrigindo. E vai servir de exemplo para outros. Isso. Exatamente. É verdade. Aliás, essa é a métrica que eu sempre usei para o Bitcoin, né? O Bitcoin espera as outras redes fazerem tudo que tem que fazer, dá tudo errado, e ele só implementa quando já funcionou bastante, já foi bastante testado, aí ele vai lá e implementa alguma melhoria. Marcelo, eles já fizeram a primeira parte linda, maravilhosa. Agora eles podem ir tomar um vinho, exatamente. Relaxando. Deixa a galera se matar, deixa todo mundo se quebrar aí. Deu certo, funcionou. Por exemplo, até o negócio de Proof of Stake aí.
pode dar uma merda do caralho isso aí, né? No Ethereum e outras coisas aí. Tem que esperar ver o que vai acontecer. No futuro, muito longínquo, quem sabe um dia o Bitcoin não olhe para isso e fala assim, talvez a gente possa fazer essa mudança. Acho muito difícil, mas vai saber, né? Vai saber. Turma, então é isso. Muito obrigado aí, Francês, Karnak, Felipe Escudeiro. Obrigado, parabéns aí pro trabalho do time aí, né? Puta, orgulho demais de fazer parte desse time. E assim, parabéns a todos os assinantes que entraram com a gente, porque vocês não vão ver essa informação fácil em outro lugar de jeito nenhum. Não. Isso aqui não tem, realmente... Ninguém vai explicar isso aqui para vocês. Pode tirar o cavalo da chuva. Nem em inglês você vai achar um conteúdo desse aqui, desse moleque. Nem em inglês vai achar esse conteúdo, é sério. E é assim, com esse clima de orgulho, que a gente termina essa live aqui. Um grande abraço para vocês aí. Até a próxima. Até o próximo. Como é que é? Select Security. Amanhã é